E a pergunta é a seguinte, professor Felipe Neri. Identidade de gênero. Como ter uma postura de misericórdia sem ignorar a verdade nas relações? Bom, são duas coisas diferentes aqui, né? Porque identidade de gênero. Olha, para quem não conhece sobre o assunto, se você for na internet e buscar lá no YouTube, nós temos muitas coisas sobre esse tema. Esse ano completo, já fazem 10 anos que publiquei um livro, traduzi o livro de um advogado argentino sobre a ideologia de gênero. Né? Faz 10 anos esse ano. Né? E que o Brasil foi descobrindo através da tramitação de projetos de lei na educação sobre a ideologia de gênero. Então veja, olha, quando a gente está falando em identidade de gênero, a gente tem que entender o seguinte, olha, de uma forma bastante objetiva, tá? Isso, quando se fala identidade de gênero, a gente já está saindo da realidade e nós estamos entrando num discurso de uma série de pessoas, de teóricos, que construíram um instrumento de transformação social, querendo fazer isso na sexualidade humana, para afetar as relações. Né? Então, não é questão de negar a identidade de gênero, é que os criadores da história de gênero, eles escreveram e deixaram explicitamente que a intencionalidade da coisa não é aquilo que é ventilado na televisão, na mídia e na universidade. Estou falando isso porque nós estudamos as obras das pessoas que escreveram favoráveis a isso. Então, a identidade de gênero seria dizer o seguinte, olha, não existe homem e mulher, tudo isso é uma grande construção, é uma mentira, né? Isso é só um discurso, é uma palavra, né? E não é que está protegendo uma pessoa que tem afetos para uma pessoa do mesmo sexo. Não, a história de gênero, ela nega homem, mulher, homossexual, absolutamente tudo. É um esvaziamento. Tem? Então, para quem está vendo pela primeira vez, eu recomendo ver melhor esses materiais, porque pode tomar um susto, falar, puxa, mas eu pensava, eu estou vendo na escola dos meus filhos, eu estou lá na universidade, e tem um professor falando sobre isso. Bom, olha, é uma grande mentira. Em todos os países que entrou o gênero, se desconstruiu, se atacou cada vez mais mulheres, e tudo aquilo que seria uma solução, uma aparente solução, na verdade não veio nada disso. Aqui no Brasil, graças a Deus, o brasileiro de modo geral disse um não retumbante a isso, mas ainda há muita gente que pensa que essa coisa é verdadeira, a chamada identidade de gênero. Os próprios criadores falam que não existe. Eles estão negando que existe identidade. Se você fala identidade, você está falando que a coisa é alguma coisa. Então, homem e mulher. Então, não existe identidade de gênero. Então, não é possível, né, na pergunta, quando fala identidade de gênero e respeitar as pessoas, eu não sei se a pergunta seria como aceitar esta ideia, né, nas relações. Eu só vejo uma possibilidade, na realidade, sobre isso. Não é possível aceitar esta linguagem na sociedade. Isso não é possível porque é uma mentira. Né? Não é a mentira que você está imaginando, mas não é do homossexual que eles estão falando? Não tem nada a ver com isso daí. Eles estão usando os homens para que eles possam brigar uns com os outros. E se eles não usassem dos meios do Estado para poder lutar, para poder oprimir, com poder de coerção, de proibir, não ia acontecer o que acontece no Canadá. Né? Pai e mãe que querem educar seus filhos segundo seus valores, menino e menina, estão sendo proibidos por isso e estão sendo caçados na Alemanha, Noruega e em muitos países. Olha, não era para respeitar todo mundo, não era para ter uma sociedade maravilhosa? Então por que as famílias são atacadas com essa história de identidade de gênero? Não seria para defender uma outra tal família? Não seria isso? Várias configurações de família? Não é esta a história. A história é muito diferente. Então, vejo, as relações humanas, elas devem se pautar pelo quê? Por aquilo que Padre Rui Marim dizia, se os homens vivessem os mandamentos, já seria uma antessala do céu. Ali estão os critérios para os relacionamentos humanos. Ou seja, respeitar não só a fonte de toda a autoridade, que é Deus, mas também aos demais. Ali está a fonte do respeito às pessoas. Não uma ideia construída e propagada pela ONU e outros meios.